Sports. 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 Sports of America. Sports of America. Sports of America. Podcast. What's up, fã do esporte americano? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sports of America, a sua mesa redonda semanal sobre os esportes americanos. Eu sou o Lucas Andrade, como é bom estar de volta, não pude, infelizmente, participar da última gravação. E quero apresentar, antes de mais nada, os nossos amigos aí, os nossos conferencistas, como sempre, começando pelo Thiago Simões. Olá, Lucas, saudades de você, passou seu aniversário, você não esteve aqui conosco, você foi muito egoísta, mas vamos gravar o Sports of America. Mas eu vou mandar uma bandeja de docinho via Sedex pro Thiago Simões. Opa! O Rodolfo Marques do Carmo. E aí, tudo bem, Lucas? Ficou pronta já a arena? A Não. nova arena? Não. A minha arena, inclusive, Rodolfo, antes que você fale, eu gostaria de parabenizá-lo pela apresentação do último programa, muito bom. Tá? Inclusive, eu acho que você dá para apresentador. Muito Eu também acho que ele dá. Isso. Tudo bem, obrigado. A arena, então... Porque a minha arena aqui ela vai ser patrocinada pela Apple. Eu pensei que você é da Microsoft, vai chamar Mac Arena. Mac Arena. Mac Angus Arena, então, daí. Mas muito bom que você tá de volta aí. A gente fez o possível, mas é sempre muito bom ter o senhor novamente. Que já ia aprender o emprego já pro Vinícius. Eu percebi que eu não fiz a menor falta. Vocês foram tão bem. O top 5 do Vinícius foi igualzinho ao meu, você não tem noção. Eu ouvi o programa e pensava, posição 5, eu pensava tal time. O Vinícius fez igualzinho. E eu reclamando, então igualzinho, né? Igualzinho. Dormiram juntos, né? O nosso amigo Vinícius Veiga. Olá, Thiago. Olá, Rodolfo. Olá, Lucas. Jogo perfeito, finais da NBA. Só lances espetaculares essa semana nos esportes americanos e vamos falar aí. É isso aí. Lembrando... Lucas, antes da gente começar, tava falando do Vinícius. Hoje o Vinícius, ele se mostrou realmente a pessoa que ele deve se mostrar aqui um dia no podcast também, né? No Twitter, não sei se vocês veem, né? Não. O pessoal que acompanha Sports of America acompanha esse Pinball.net lá, porque hoje o Vinícius mostrou a sua verdadeira cara lá. Ficou revoltado com o pessoal lá que tava reclamando do beisebol e falou assim, e aqui é o lugar de beisebol mesmo e vamos aos resultados. Que Pronto. Os MLB Hitters. E foi assim Eles mesmo. estavam reclamando do beisebol o quê? Não entendi. É porque foi mais ou menos assim, que eles estavam reclamando que eu tava enchendo a timeline deles de resultados insignificantes. Aí eu falei, aqui é esportes americanos e que se foda o resto. Velho. Tá certo. Você vê, hein? É isso aí. Bom, não sei como você teve acesso a esse programa, talvez, né, pela iTunes Store, enfim, mas se você não pegou o link pelo Twitter, né, siga o Sports of America, o @SportsAmericaBR. Temos também o Facebook, temos o blog, enfim, né, e também na iTunes Store, no YouTube, no Spinball.net, que é o blog do Vinícius. E como sempre também aquele abraço para alguns dos nossos novos seguidores, alguns, né, porque muita gente nova, o NBA for Fans, o Valdir Júnior, o Gustavo Correia, o Léo, o Luciano Lopes, o Hélio Siqueira, o Vitor Santana, o NBA Stat Facts, o Márcio Bonafé, o Renato Gonçalves e por aí vai. Um monte de gente bacana. Sempre muito bom saber que a cada edição a gente ganha mais ouvintes e mais seguidores. Vamos trabalhar, rapaziada? Tem muita coisa. Como falou o Vinícius, o mundo esportivo não para, ainda bem, né? A gente tem assunto para fazer um programa diário, né? É só pedir um aumento aí pro nosso chefe. E não vamos deixar misteriosamente, né? Quem é o nosso chefe, o pessoal ficar especulando quem é o nosso chefe. Boa, né? A gente não pode falar quem é o chefe, senão eles mandam matar a gente, né? Enfim. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win it! They win it! Set the Cleveland Cavaliers! NBA. Desde a última edição tivemos 3 jogos e quando o programa foi gravado, aliás, do último programa até essa edição, muita coisa mudou, né, senhores? Vou deixar os microfones abertos aí, vamos deixar um debate bem amplo. Gostaria de começar falando sobre a NBA. Quem gostaria?
Olha, Eu gostaria. Eu só Olha aí, gostaria todo de mundo quer começar- falar, Não, Bruno. eu vou deixar o Vinícius começar até, mas. Ah, tá. Antes- Fala, Rodolfo. O Rodolfo, mesmo com cãibra, ele joga. Vamos lá, Rodolfo. Fala aí. Não, mas pra até introduzir o Vinícius. Você comentou da semana passada, pra você ver como as coisas mudam. Na semana passada a gente comentava 1-0 pro Oklahoma City Thunder e a gente comentava, há uma chance, né, pequena, mas há uma chance de que quando a gente chegar no programa seguinte, o campeonato tenha acabado e o Oklahoma City tenha feito 4-0. O que a gente tem hoje, Vinícius? Um 3-1 pro Miami Heat, com a mão no título. Verdade. A série mudou completamente, realmente. O Miami Heat virou outro time a partir do jogo 3 e 4, especialmente. O Miami Heat jogando um jogo muito, muito físico no garrafão. Miami com o LeBron James arrebentando, o Dwayne Wade também. O Erik Spoelstra mostrando que é um bom treinador, por que não, né? Calando a pouco de alguns críticos, fazendo alguns ajustes necessários aí no jogo 3 e 4. Vinícius, você falou pra gente começar a debater até, você levantou uma questão importante, a do jogo físico, né? É algo que eu até não esperava, de verdade, até a gente já comentava isso aqui da juventude do Oklahoma City Thunder, né? Verdade. E aquele jogo que eles poderiam fazer. E pela Sim. primeira vez nessa semana, me pareceu que o Kevin Durant perdeu um pouco a linha, digo, psicologicamente, digamos. Aí teve o jogo aí, 4 faltas de novo, e sabe, reclamando com o juiz, e reclamando, e blá 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 e tal. E o time do Oklahoma City mesmo, em momentos importantes, como acho que a gente vai comentar em mais detalhes, né? Ontem, aquela pataquada lá no final do jogo. Mas também no jogo anterior, né? Então, são faltinhas no final que não podiam acontecer, são situações que... pela primeira vez, parece que o time mostrou que é um time jovem, digamos. A desvantagem ser um time inexperiente, né? O Oklahoma City jogou muito bem em casa, parecia que não estava sentindo o peso de uma final jogando na frente dos seus torcedores, mas aí foi para Miami, parece que sentiu a pressão e, como vocês disseram, isso refletiu na principal estrela do time, né? O Kevin Durant. Jogou... Não que ele sim, esteja jogou jogando bem. mal, né? Exato. Não que jogando esteja bem, jogando mal, mas, pelo amor de Deus. Você vê, o mental dele estava um pouco abalado pela torcida, pelo clima e tal, apesar de ele ter feito um grande jogo. Eu aponto a queda do Oklahoma City Thunder a 2 jogadores, especialmente o James Harden. Ele, nessas finais, vem desapontando muito, apenas 10 pontos por jogo na série. Então, o James Harden apareceu muito bem nas finais de conferência, agora ele está deixando a desejar e está fazendo muita falta ao Thunder. Mas vocês não acham que mesmo 3 derrotas seguidas, mas os defeitos foram diferentes? Eu acho que, claro, o Harden, na verdade, ele foi talvez aí o denominador comum, né, que realmente está sumido. Mas, por exemplo, do jogo de ontem, eu achei um tipo de erro diferente cometido antes. Sim. Não sei se você concorda, Vinícius. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o time do Oklahoma City Thunder no jogo de ontem, ele jogou um pouco mais consistente e tal, mas o Ibaka de novo deixou a desejar, o Garrafão deixou a desejar, e o time inexperiente, você vê, o Ibaka tá sumido nessa série, ele tá fazendo muita falta, o Nick Collison tá jogando melhor que ele, então o Oklahoma enfrentando um Bosh saudável, um Garrafão do Miami Heat que tem o LeBron James arrebentando lá dentro. O Oklahoma tá tendo muita dificuldade dentro do garrafão e esse tem sido o principal problema do time na série. E também... Mas Lucas, pode falar. Até pescando aí o que você comentou dos problemas diferentes, ou digamos, foram jogos bem diferentes, né? O jogo 2 a gente teve aquele começo avassalador do Miami Heat, aí o Oklahoma City no final quase alcançou, né? A gente teve situações bem diferentes nos jogos também. Uma situação que a gente teve totalmente diferente foi o Westbrook, por exemplo, né? Então aí no jogo 2, 10-26. Deixa eu ver aqui no jogo 3. O jogo 3 do Westbrook foi 8-18. Aí ontem... Ontem foi muito engraçado, né? Que ontem o senhor Westbrook 20-32, fez 45 minutos, 43 pontos e no final comete aquela falta.
o que vai ser lembrado sempre, né? Então, assim, por exemplo, no Westbrook a gente tem uma grande diferença. Ele talvez foi uma das razões de que que o Oklahoma City não conseguiu fazer mais do que devia. Ele chutou mais bolas do que Kevin Durant naquele segundo jogo e teve uma porcentagem pífia aí de field goals, aí, de arremessos. E tá sendo o principal criticado nessa série, tem razão. Ele fez um jogo bom ontem, mas teve alguns erros bobos, assim como no jogo 3 e 2, até no jogo 1 também, ele não teve uma partida exemplar. Então, o Westbrook, pra mim, ele tá sentindo o peso de uma final. Ele sempre foi esse jogador explosivo, que chuta primeiro antes de qualquer coisa, mas nessas finais ele tá expondo muito essa deficiência dele, e o Oklahoma City Thunder tá pecando caro por isso. E ele já tá ficando meio marcado, já, né, Vinícius? Mas eu queria voltar um pouquinho, porque quando eu falei que foram erros diferentes, a gente vê que apesar de serem erros diferentes, mas é tudo uma questão realmente mental, né? A gente sempre fala que... Aliás, a gente, né? A imprensa como um todo fala que o time precisa daquele amadurecimento, e coisa que o LeBron James não tinha, por exemplo, né? E agora tem. Mas o jogo 2 foi um jogo que qualquer um podia ter levado. Vamos lembrar que foi aquele jogo que deu a polêmica da falta em cima do Kevin Durant, não foi marcada. Lembra disso no finalzinho do jogo? Sim. Tá? Que o Oklahoma podia ter empatado o jogo. Então foi um jogo de detalhe. A gente sabe que nesse tipo de série, onde estão os dois melhores times, e realmente estão os dois melhores times, com os melhores jogadores, a gente sabe que o campeonato vai ser decidido no detalhe, assim como o Thiago falava na final do Rock, é isso, cara, sabe? É um rebote, é uma coisa, é um detalhe. O jogo 3, lance livre não existiu. Verdade. Tá? A gente vê que é a questão de concentração, porque pra mim todo jogador de NBA que consegue arremessar, cara, é impossível. É a primeira coisa que você aprende quando você tá no primário. Mas isso, infelizmente, muito jogador ainda é ridículo na liga do lance livre ainda. Mas isso, aí que tá, mas também. Claro. Mas tem a questão da mecânica, por exemplo, tipo Shaquille O'Neal, que arremessava realmente um tijolo. Mas tem a questão da concentração, sabe? O foco, né? E a gente vê também outro erro muito imaturo no jogo 3. Vocês lembram daquelas duas faltas seguidas em arremesso de 3 pontos pro Heat? Sim. Tá? A gente vê que faltas desnecessárias. Bom, a falta de ontem que o Rodolfo falou, né, que o Westbrook não se tocou da contagem do relógio. Então a gente vê que realmente são erros imaturos. Mas outra coisa também que eu quero frisar, não sei se eu estou vendo coisa. Mas o Miami Heat estava jogando no mesmo nível em todas as partidas. Acho que a partida onde realmente o Heat mostrou que foi melhor foi no jogo de ontem. Inclusive na primeira partida não levou assim porque Deus não quis, né? A gente não pode esquecer desse detalhe. E eu acho que, como você falou, né, Lucas, acho que o amadurecimento é um ponto muito importante em todos os esportes, né? E a gente vê no basquete. Miami chegou na final ano passado, o LeBron não fez não teve uma boa pontuação, e a gente vê o número do LeBron esse ano, eu não vou lembrar de cabeça, mas é assim... O LeBron, ano passado, fez 19 né? pontos por jogo nas finais, e esse ano tá fazendo 30 pontos por jogo, né? Então, é assustador esse É uma das maiores da história, inclusive, né? É verdade. Pelo menos era aí até antes do jogo de ontem, o que não deve ter mudado muito, né, inclusive. Mas era aí, tava em quinto ou sexto aí entre os... Agora, não sei se vocês pensam que nem como eu, né? Eu acho que, assim, a gente não pode esquecer, Oklahoma tem um excelente time, né? Eu acho que no futuro próximo vai ser campeão, eu não tenho dúvidas sobre isso, mas parece que o time de Miami caiu a ficha de que, esse não tem que ser nosso, cara, não é possível, né? E parece que, sim, e como vocês falaram, né, sentiu o peso aí psicológico o time do Thunder. Eu percebi assim, Thiago, o Thunder, ele é um time que ele aprendeu a corrigir as suas deficiências de série para série, mas é aquela história, ele puxou o cobertor para cima e ficou com o pé de fora, sabe? Então, por exemplo, no jogo 1 e 2, começaram numa desvantagem absurda. Resolveram isso no jogo 3 e principalmente ontem, né, a pontuação começaram na frente. Ontem mesmo foi escancarado, né? E, por exemplo, o Miami Heat no jogo
no penúltimo jogo, era um festival no garrafão, meu amigo. Qualquer um entrava lá, você passava com um carrinho de supermercado cheio de compra, você passava ali, sabe? E ontem, no primeiro quarto principalmente, não sei se você percebeu a formação defensiva, mas o garrafão fechado, não passava ninguém. E vocês sabem que o Miami Heat é um time que não consegue arremessar a bola de longe, de curta, média distância. Então eles fecharam o garrafão, tá? Não tinha saída, o que o LeBron James fez? Passar a bola? Então, mesmo o Thunder sabendo corrigir as deficiências, aí que entrou o Spoelstra também. Né? Mas olha, aqui não tá dando. Pode ver que ele chamou um tempo logo em seguida. Aqui não tá dando, vamos por aí. Moral da história, o LeBron James teve 12 assistências, né? Sim. Se não me engano, foram 12 assistências. Sim. E o LeBron, a gente sabe que ele é um jogador completo. Ele tem aqueles probleminhas ali que a gente sempre pega no pé, né? De momento decisivo e tal. Mas ele é um cara que chuta bem, ele é um cara que passa bem a bola. Ele defensivamente é uma força, né? Até mesmo fisicamente. E então, quer dizer, o Thunder se ajustava, mas deixou... Agora também vamos contar uma coisa, né? A gente não contava também, que, por exemplo, e o Thunder também não contava, que fechando o garrafão e forçando o Heat a chutar, se você vê o shot chart do primeiro e segundo quarto principalmente, a bola não cai, meu amigo. Passou de 3 metros da cesta, a bola não cai. De ontem? De ontem. Uhum. Tá? Você pode ver o shot chart. Isso aí eu percebi durante o jogo. Fui ver o shot chart hoje. E é isso, cara. Fechou o garrafão, acabou o jogo do Heat. Mas aí tem um Chris Bosh, tá? Cada segundo, claro, não tô dizendo que a bola não cai nunca, cada segundo que o Heat bobeava, o LeBron James entrava no garrafão e era cesta. Não, né? E foi, Chris Bosh também, que é uma torre, né? E também ninguém contava que o Mario Chalmers, por exemplo, ontem ia desabrochar, né? Bom ponto, Lucas. Duas questões aí. A primeira, até no jogo 1, boa parte da imprensa levantou essa questão do LeBron James e da questão do garrafão, né? Ele estava chutando muita bola de fora e poucas bolas aí entrando mesmo, né, no garrafão. Mas a questão do Mario Chalmers, eu acho duas questões em relação a isso. Primeiro, a gente mencionava isso já nas semifinais, eu levantei isso aqui, o que eu achava, e considerava isso muito importante mesmo, e tem acontecido, que o Miami Heat ia, para ganhar a série, ia precisar de outros jogadores que não só o LeBron James e o Dwayne Wade, até para chamar um pouco da atenção, como aconteceu com o Barry ontem. Depois das partidas que ele estava fazendo, já estava chamando muito mais atenção. Como um Chris Bosh voltando de contusão. E isso está acontecendo, a gente não contava com isso. A gente até comentou na semana passada aqui, né, Vinícius e Thiago? A gente comentou isso na semana passada. Não vai acontecer toda vez. Mas, de repente, aconteceu. De repente, o Beria jogou bem, ou fez, né, o que ele não estava fazendo em 3 jogos, 2 jogos, sei lá, 3 jogos. Ontem, Mario Chalmers, né? Então, assim, é algo que a gente não imaginava que ia acontecer. E muito disso vem... Fala, Vinícius, pode falar. Não, eu queria completar que muito disso também, que o Lucas já tinha ressaltado antes, mas é bom frisar de novo, que o LeBron James atrai a marcação de 2, 3 jogadores e os chutadores no perímetro ficam livres para chutar. Por isso que o Mario Chalmers faz 25 pontos. E ontem ele fez a festa daí, né? Das assistências. O curto mesmo, é verdade. E é justamente o defeito do Thunder. O Thunder já é o contrário. É um time que depende só do jump shot. Você pode ver, quer dizer, o Thunder não é uma equipe que joga muito com penetração no garrafão. É vez ou outra. Tá? É um time que depende do jump shot. E quando a bola não cai, meu amigo, não cai. Foi o que aconteceu com o Miami Heat durante a primeira metade do jogo de ontem. Agora também, aquela história, mas quando você também depende, né, do Shane Battier, que teve 3 pontos decisivos aí durante a série, do Mario Chalmers, a gente percebe uma coisa também, o Heat está jogando no limite da qualidade deles. Ontem foi uma partida que todo mundo executou bem. E o Thunder, não, o Thunder está jogando abaixo do que ele pode. Isso no jogo 2, 3 e 4, principalmente o Harden. Mas é por isso que eu ainda acredito no Thunder, porque o Thunder, mesmo jogando mal, mesmo tendo uma atuação abaixo do esperado, ainda mantém um jogo equilibrado. Então, se o James Harden e o Ibaka jogarem o que sabe no jogo 6 e 5, eu acho que o Oklahoma ainda tá na série ainda, porque o Thunder, mesmo jogando mal, ainda é um time que se mantém no jogo, é um time que ainda dá pressão no Thunder. Jogando o máximo que pode e levando o jogo para Oklahoma, acho que o Oklahoma não tá morto ainda. O Miami é grande favorito, mas o Thunder ainda tem chance para mim ainda.
Eu não descarto o Thunder ainda. Eu não sei não, Vinícius, porque é aquela história. No papel que a gente fala, o jogo não se ganha no papel. É isso que eu falei agora. No papel, o Thunder é melhor. Como eu disse, o Thunder não está jogando no seu máximo. O Heat está quase no máximo. Tem série. C. E por que não consegue? É a questão mental. E a gente olha o time do Heat, é um time tranquilo. O LeBron James, a gente vê que ele é um cara que ele atingiu o Nirvana, atingiu a paz. Não, isso aí é um amadurecimento, não é nem esportivo, senhores. É pessoal. Nós que já temos uma certa idade, é aquela história de xinga um cara de certa coisa quando ele tem 13, 14, 15 anos ou quando ele tem 25 ou 30. Tem coisa que a gente não dá bola. Fale por você, né? Fale por você. Eu ainda estou na flor da idade. Mas queira ou não queira, então esse processo todo, o LeBron James entrou na liga em 2003. Concordo. Certo? Ele é o jogador mais escrutinado, é o cara que mais apanhou, digamos assim, por não ter conseguido, pagou pela língua algumas vezes. A minha bronca do LeBron James é essa, porque talvez, não sei nem se a culpa é um pouco dele também, mas da imprensa também, que colocou no trono sem ter a coroa, a história que eu falava agora em off, antes do Rodolfo chegar, que é o King James. Não tem nada a ver com isso, não. Até eu estou tranquilo agora com isso, pelo Rei James. Ele só chama o cara de Rei James porque existe o Rei James. Até falei com o Vinícius e o Thiago. Se fosse um grande jogador no Brasil chamado Pedro, ia ser o Dom Pedro. É porque americano adora botar apelido em qualquer jogador. Mas a gente vê que depois desse processo todo, ele é um cara tranquilo. Ele aceita melhor a cobrança. Eu vejo isso muito claro na equipe toda. Chris Bosh está num papel muito confortável. Vocês sabem que eu torço para os times medíocres de Toronto? Eu acompanhei Chris Bosh por muito tempo. Ele era tudo no time. Sim. E como você disse, os 3 jogadores foram draftados em 2003 e já pegaram uma certa experiência. Já são calejados da liga. E no Thunder todo mundo tem 23, 24 anos. E eu acho que o jogador que precisa passar por esse amadurecimento maior é o Russell Westbrook. Ele ainda vai ser um grande amador na liga e tal, e ainda pega por essa inexperiência. O Westbrook ainda vai evoluir muito na liga e tem que pegar essa cancha de temporadas. Né? E vamos lembrar também o seguinte, né? Quer dizer, uma equipe jovem dessa, assustadoramente jovem, 22, 23 anos, que em 2 anos seguidos foram para uma final de conferência ou uma final de NBA. Não, a gente até comentou, né, na semana passada, assim, né? Pra mim, e é o motivo, né, que antes de começar os playoffs eu achava que o time ia travar, porque pra mim e pra gente, né, essa equipe é muito... A gente tá falando aqui dos problemas psicológicos, mas porque a gente tem que comparar com alguma coisa, mas o time tá muito tranquilo. Em relação à idade que tem. Em relação à idade que tem. Se for pra pegar esse parâmetro, eu acho que o time tá muito bom pra idade que tem já. O time é muito preparado, é muito certinho já. Sim, por isso que a gente fala sempre, quer dizer... O jogo tem um time do outro lado, exato. É o detalhe. Por que eles estão fazendo isso, Tem um dado interessante, o Thunder é o segundo time mais novo da história da NBA a chegar numa final. O outro foi o Portland da década de 70, se não me engano. Então é um time que já entrou pra história mesmo sem ganhar título. Pois é. Então, isso tem que ser levado em consideração mesmo, a questão da idade e tudo mais, eu acho, mas o time já provou muita coisa, eu acho que, assim, sabe, é aquele tipo de coisa que se o jogo dessa quinta-feira for ganho pelo Oklahoma City, essa série volta para Oklahoma e o Miami Heat leva a série lá no domingo ou na terça, o torcedor do Oklahoma tem que levantar e aplaudir o time de pé, porque o que eles estão fazendo é como vocês falaram, estão jogando igual para igual com um time que assim, sabe, supostamente tem os melhores jogadores da liga, tem o melhor jogador da liga, e tem o MVP, e estão jogando igual para igual, não estão jogando tudo e estão fazendo jogos parelhos, né? E o Thunder eliminou até então o melhor time da liga, era o San Antonio Spurs, né? É verdade, que a gente estava impressionado, inclusive, ali, né, no final da temporada. Disso, né? Mas eu tenho uma pergunta meio interessante, mas difícil de responder. Será que se o Thunder se o Spurs tivesse chegado na final, daria mais trabalho pela experiência, pelo fato de já ter ganho 4 títulos? Sabe que eu posso responder isso aí, cara. Eu acho que se meu avô tivesse... Ele seria a minha avó, entendeu? Não dá, cara.
O Si é muito complicado, cara. Não dá pra gente julgar o Si, cara. É assim, Vinícius, o time do Miami, ele é tão atlético, né? Ele é tão vigoroso, digamos assim, e que eu acho que ganhava o Spurs na canseira, sabe? O Oklahoma City também tem essa característica, né? O problema é que o Big Three do Oklahoma sumiu, né? Ontem, por exemplo, tivemos um. O James Harden principalmente sumiu, né? Que é o problema. Não, o Harden era um cara que quando ele tava ali se aquecendo, é aquele cara que você olha e pensa, ferrou. Né? Se ele vai entrar em quadro, você vai soltar a besta ali dentro, né? E agora não. Cadê o cara? Não, nas finais de conferência ele teve média de 18 pontos por jogo e na final ele tá tendo média de 10. Uhum. Então a queda de produção dele é tremenda e isso é a tal inexperiência que a gente falou antes, é isso. Agora a pergunta é, né? Será que vai ser mantido o mesmo plano de jogo? Por exemplo, a grande mudança ontem foi que o Kevin Durant que estava marcando o LeBron James nos jogos 2 e 3, que não deu certo porque ele caiu, né, em excesso de faltas 2 vezes. Ontem não aconteceu isso, né? Sim, verdade, né? E aí, qual vai ser o aspecto... Aí que tá, eu acho que defensivamente ontem, o Oklahoma City foi perfeito. Eu acho que esse é o plano. Acontece que o Miami chutou bem demais, o Mario Chalmers saiu bem demais, e não é toda noite que vai acontecer isso. Claro. Eu acho que às vezes o Scott Brooks, ele tá pensando muito, sabe? Ele é um treinador que já mostrou que é um dos grandes novos nomes aí da liga, em termos, né, de visão de jogo mesmo, mas às vezes eu acho que ele pensa demais. No penúltimo jogo, lembra que o Kevin Durant estava fora? Tava com 4 faltas? Tá com 4 faltas e saiu. Isso. Aí ele viu que o Westbrook estava ali meio esquentado, tirou o cara. O Oklahoma tinha 10 pontos de vantagem e no terceiro quarto e saiu com déficit de 2 pontos. Lembra disso, não? Sim, mas eu acho que nesse momento do jogo 3, dessa parte, eu acho que a queda do Thunder veio pela má produção do James Harden, do Derek Fisher e do Serge Ibaka. Quando o time reserva do Thunder entrou, eles não arrumaram nada. Não, eu entendo, mas... cara, mas... treinador, então. Pois é, mas com 10 pontos de vantagem, por uma máquina que é o Miami Heat, digo, né? Entendi. Você vai tirar as 2 estrelas, eu, sei lá, acho arriscado. Então, às vezes, eu acho que ele pensa demais. Não, porque se eu fizer isso e tal... Então, o meu medo... Quer dizer, medo, eu, na verdade, não torço pra ninguém, né? Eu não sei se vai ser mais aliviante pra mim ver o LeBron ser campeão ou não, porque a imprensa vai encher o saco de qualquer maneira. Mas o meu medo é que ele pense demais e mude. E eu achei que o esquema ontem do Thunder foi o melhor esquema adotado até agora. Não deu certo por 2 coisas. O Heat chutou, apareceu a estrela do Mario Chalmers, e um deslize do Westbrook também no final do jogo, que sabe-se lá o que aconteceria. E como a gente sabe, esses jogos vão ser decididos nos últimos 30 segundos. Pois é, e no jogo anterior também teve uma falta, ou seja, essas pequenas coisas, como você falou no detalhe, né, o jogo 2, mas o jogo de ontem também, né, apesar da gente ter tido uma diferença boa aí, para quem olhar o resultado do jogo, vai ver uma diferença boa de placar, mas aquilo ali fez a diferença, né, no finalzinho. Verdade. E foi um jogo equilibrado até o final. Por isso que eu acho que o Thunder ainda tá na série, porque se ajustar esses erros finais, se der a sorte de não fazer essas lambanças no final e o James Harden e o Ibaka aparecer, pra mim o Thunder ainda tá na série. Então é isso. Mas se o Miami Heat for campeão, eu quero perguntar uma coisa pra vocês, né? Vocês vão... quando eu estava falando antes, que até não concluí o raciocínio, da minha bronca do LeBron James, é porque ele fez pra mim 2 papagaiadas, né? A primeira foi quando ele saiu do Cleveland, montar aquele programa The Decision, né? E a ESPN também, porque adora uma audiência, enfim, né? E aí fizeram aquele teatro, e, né, para anunciar onde eu vou, claro, porque eu sou o maior, enfim. Aí quando ele chegou em Miami, começou com aquele papo que ele não foi lá para ganhar 2, nem 3, mas, né, para ganhar 4, 5, 6, 7, 8 campeonatos. O problema é que aquela apresentação no... Que ele deve se arrepender todos os dias, com certeza. Né? E ele viu que não é fácil. Aí... Se o Heat for campeão, tá? Vocês acham que eles não vão mexer no time? Essa vai ser a estrutura? A gente vai ver aí, né? Não 1, mas 2, ou 3, ou 4. Eu acho que não vai mexer. Como é que vocês veem o futuro do Miami Heat? Treinador, sabe? Como é que fica aí? Se for campeão,
o Spoelstra fica. Ele não deve ser demitido com o time campeão, porque ele levou o time pro título e tal. Então, ele tem méritos nisso. Ele não deve ser demitido. Tem muito free agent bom nesse mercado agora. Tem o Chris Cameron, um pivô alemão aí, que vai ficar sem time, que o Heat pode assinar. Eu acho que o Heat, para as próximas temporadas, só vai ter a acrescentar. Não deve perder nenhum principal jogador. O Big Three vai ficar lá e só tem a acrescentar. O Nash fica free agent também, então acho que o futuro do Heat, mesmo campeão ou não, é muito brilhante pela frente. Tem muito jogador bom dando sopa no mercado que o Heat com certeza vai tentar garimpar aí. Tocasse um ponto bom. Onde será que vai parar Steve Nash? Inclusive a minha bronca do LeBron James é o Steve Nash. Eu já explico por quê. Porque pra mim o LeBron é assim, parece que as pessoas têm pena porque ele é um grande jogador que não tem um título, sabe? Mas grandes jogadores em vários esportes não têm um título. Aí o primeiro cara é o meu jogador favorito, é o Steve Nash, sabe? Verdade. Que inclusive saiu o comentário que ele está disposto a jogar por menos para ir para uma equipe que tem a chance de ser campeã. Ele quer pelo menos ter o sabor de ser campeão. Para mim, um dos grandes jogadores da história do basquete, Steve Nash. Merece e não muito, tem um título. né? Verdade. Então, eu acho que o Heat vai contratar gente boa nesse mercado de free agent e quem sabe o Nash. O Nash que hoje deu uma declaração interessante, ele falou que não descarta jogar pelo New York Knicks. Imagina o Nash, Carmelo Anthony, Stoudemire. Quem sabe ele falou que se tiver uma proposta ele vai ouvir, então vai ter muito time correndo atrás do Nash nessa off-season e o Miami vai ter que apresentar uma boa proposta, apesar de ter o salário cap apertado, né? Por conta do grande salário. Há umas 2 semanas o Toronto Raptors estava interessado no Nash, até pela questão de ser canadense e tal, mas se ele quer realmente campeonato, o negócio é ficar nos Estados Unidos mesmo. Verdade. E se, a gente já comentou isso mais rapidamente, e se der uma zebra e o Oklahoma conseguiu o que nunca foi feito na história, né? Numa final virar 3-1, né? E aí cai todo mundo, só fica o LeBron, como o Rodo comentou, né, semana passada. Eu acho que o Vinícius até comentou do Spoelstra. O Spoelstra, ele conseguiu um pouco de sossego. De sossego, né? Digamos, eu diria que até conseguiu um pouco de sossego mais prolongado. E parece que alguns pontos da imprensa e do público até começaram a enxergar ele de forma diferente. Mas até eu postei um artigo no meu Twitter essa semana, é um artigo bem interessante, acho que era da Sports Illustrated, falando disso, falando quão desgraçado é o trabalho do Spoelstra, porque se ele perder, ele é o pior cara do mundo, porque ele não consegue fazer nada com esse Miami Heat, porque tudo mais. Se ele ganhar, não, mas porra, se não ganhasse também com o LeBron James no time, ou seja, é difícil até dele mostrar algum trabalho, porque tudo que ele fizer vai estar sempre nesses dois extremos. Assim. Parece que ele nunca vai ter mérito. Parece que ele nunca vai ter um mérito, porque se ele perder, ele é o pior cara do mundo. Então assim, até fica difícil dele. Mas pareceu até pelas declarações dele, eu gostei muito da forma como ele está se portando nas entrevistas coletivas depois dos jogos, sabe? Tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Então, aquela entrevista que ele deu quando ficou 3-2 na série com o Celtics. 3-2 pro Celtics, que ele falou, a gente não pode ficar ouvindo esse barulho e tal, agora a gente tem que sentar e tal, e conversar, um jogo é um jogo, e detalhes acontecem e a gente pode perder. Foi a mesma coisa que ele falou ontem e no jogo anterior, em vitórias. Às vezes a bola deles não vai cair e a gente vai ganhar. É assim que é o jogo. Ou seja, não é um cara que parece meio deslumbrado com a vitória, assim como não tá se perdendo na derrota. De todos os males, esse é um grande benefício assim, que eu tô vendo pro time do Heat, porque parece que o Spoelstra tá bem focado em... e tal. No ano passado a gente teve várias declarações, até nesse ano eu li algumas coisas a respeito de como era difícil o começo ali do Miami Heat, quão difícil foi, né? A gente viu algumas complicações, toda aquela questão de LeBron James empurrando o Eric Spoelstra, Chris Bosh falando que eles treinavam demais, aquela coisa e tal. Enfim, eu acho que o aquela novela mexicana, né, Rodolfo? Aquela novela mexicana que eu gosto tanto, né? Até nesse playoffs, quando o Wade discutiu com o Spoelstra dentro da quadra, então teve esse episódio também. Então... mas foi aquela história do joelho, né? Que queria jogar. Mas não sei se vocês lembram dessa começo da temporada
de 2010, a primeira temporada lá que eles tiveram juntos foi um inferno, assim, tinha rumor toda semana, assim, né? E todo mundo dizendo que o Miami ia fazer uma temporada de 75 vitórias e tal. Então, Pois é. Essa temporada, por exemplo, já foi muito melhor, né? A temporada regular. E como eu falei, a estrada é tão difícil que, tirando o Knicks, que foi o passeio, não foi tão fácil em cima do Indiana Pacers. Sim. A coisa quase, né, chegou a estar 2-1 para o Indiana Pacers, também um time que faltou maturidade. E até material humano mesmo, nesse caso. Verdade. Né? O Boston Celtics, a coisa não foi fácil também, chegou a estar atrás, forçou um jogo 7 que podia acontecer qualquer coisa. Agora, Esse time transborda experiência. Agora, se perde ali, aí cabeças iam rolar com certeza, né? Eu quero fazer um exercício, pra gente fechar aqui a NBA, eu quero fazer um exercício rápido com vocês aqui. Eu vou falar algumas personalidades dessa série e eu quero que vocês deem uma nota, pode ser? Claro. Aqui de improviso, tá? Então pode ser... 1 a 10? Pode ser de 1 a 10, pode ser. Primeiro, pro conjunto da série, os 4 jogos. LeBron James, Vinícius. 9. Rodolfo. Eu vou dar um 9 também, porque 10 eu vou dar quando ele ganhar um campeonato. Então, ele tá muito bem, muito bem. Ele é um cara totalmente diferente esse ano. Thiago. 9,5. 9,5. Pode meio, assim também. Vai décimo. Você quer mudar a sua... eu não defini se tem que ser o conjunto, né? 9.9, igual da escola de samba, assim. Acadêmicos do LeBron James. 9. Mais uma personalidade. Kevin Durant, Vinícius. Um conjunto dos 4 jogos. Ok. 8,5. Rodolfo. Difícil, difícil. Eu não posso dar a mesma nota do que do LeBron James, até por como tá a série, mas eu daria também um 8 pra ele. Enfim. Thiago Simões. 8,5. 8,5. Harden, James Harden. 4. Rodo. Não, coitado do Harden também, né? Vamos Não, falar que ele ajudou em alguns momentos. Defensivamente a presença é importante. Ajudou em alguns momentos. Eu vou dar uns 5,5 pra ele. 6. Thiago. 6. Mario Chalmers. Olha os caras, né, que a gente vai dar. 7,5. Rodolfo. Mario Chalmers faz, 3 pontos numa partida e faz 25. Exatamente. É isso que eu quero que você lembre. Faz, sei lá, 0 pontos. Ele chutou uma pra... Sei lá, a média dele era ridícula, né? Nas finais. Nessa série, nesses playoffs. Vamos dar uns 6 pra ele também. Pelo jogo de ontem daria, né? Tudo e mais um pouco, mas vamos dar uns 6. Acadêmicos, Mario Chalmers. 10. Vinícius Veiga, sua nota para Russell Westbrook. 7. Meu Deus do céu. Rodolfo. Pra quem tá falando que já tem... Russell Westbrook. Eu vou continuar dando uma nota baixa pra ele. Ontem, apesar de tudo, no final ele mostrou que ele é meio louco. Ele é tipo o Rondo do Thunder, assim. Ele é meio louco da cabeça, assim. E eu não gosto do olhar dele, assim. Quando eu olho pra ele, me dá a impressão que ele vai cometer vai matar alguém. Não, eu até gosto do olhar dele. Eu não gosto quando ele tá de óculos sem lente na conferência. Você falou isso. Eu acho ridículo demais. Eu daria. Que moda é essa que o jogador de NBA agora tem de aparecer em entrevista de óculos sem lente e vestido como se tivesse saído do clube de xadrez, né? Tá vendo? O Ron tava igual o Robocop semana passada. Desculpa, Rodolfo, qual foi a sua nota pro Westbrook? Não, eu vou dar um 7 pra ele, porque apesar dele chutar, sei lá, 35 bolas por jogo, às vezes ele faz 40 pontos. Thiago Simões. 7,5 pro Westbrook e pro Chalmers, eu não falei, 8. Certo. E agora uma perguntinha pra fechar. O Oklahoma City Thunder, pra ganhar o próximo jogo, precisa de Vinícius. Dos coadjuvantes produzirem melhor. Serge Ibaka e James Harden precisam entrar na série, os dois ainda não entrou nessas finais, como nós comentamos antes. E do resto, Kevin Durant anotar os seus 30 pontos, Russell Westbrook os seus 30 pontos também, e produzir mais como um armador, distribuindo mais o jogo e não chutando igual um louco. Então, pra mim, é o Westbrook mais ciente e os coadjuvantes produzindo melhor. Concorda, Rodolfo? E eu acho também, por exemplo, tem questão de rebotes, às vezes, que eles estão
pecando. Tem essa questão aí de final de jogo, que tá sempre acontecendo uma coisinha. Seja falta ou não, seja... não vou até entrar no mérito disso aí, mas assim, sempre tá acontecendo alguma coisinha. Então essa questão de final de jogo, e também ser mais constante, né? Porque eles levam um cacete no primeiro período, ou eles no final do segundo tempo aí começam a travar. Então... Eu tenho medo de fazer essa pergunta pro Thiago, porque do jeito que ele é, eu vou perguntar assim, o que precisa pro Thunder ganhar o jogo? Ele vai dizer, fazer mais pontos que o Miami Heat. No final do jogo o score tem que estar maior de um lado. Confessa que tava pensando isso, Thiago, pode confessar. Quase isso, né? Mas falando sério agora, né? O que precisa o Thunder para sobreviver nessa série, eu acho que é jogar todos os minutos bem, né? Porque na última partida ficou 30 segundos desfocado e perdeu a partida, né? Eu acho que para o time que tem que ser campeão, ele tem que estar com o foco totalmente na taça. É o que está faltando aí para o time do Thunder. Here's the pitch by Downing. Swinging. There's a drive into left center field. That ball is going to be out of here. It's gone. It's 7:15. Major League Baseball. E no beisebol, aquele esporte tão amado por mim, né? O pessoal brincou dizendo que eu não estava semana passada, que ia ter um especial de 2 horas comigo, né? Falando sobre beisebol. Tivemos o Vinícius fazendo top 5 perfeitamente, né? Foi muito bom o seu top 5, Vinícius, né? Como eu comentei. Obrigado. Não sei se é porque ele fez igual que eu faria, eu acho que foi isso. Mas o programa foi gravado na quarta-feira passada, inclusive meu aniversário, né? O pessoal comentou, quero agradecer então aqui na gravação também, publicamente, né? Muito obrigado pelo carinho dos amigos. E teve um presente bom aí para quem é fã de beisebol, o jogo perfeito do Matt Cain, o arremessador do San Francisco Giants, na vitória em cima do Houston Astros. E a questão não foi só o jogo perfeito, né? Inclusive foi o segundo jogo perfeito desse ano. A questão é que a performance dele, além de ser um jogo perfeito, ele conseguiu 14 strikeouts. Então realmente uma performance fenomenal, né? Talvez uma das melhores da história. Das 27 eliminações, 14 foram para os strikeouts, então mais da metade, né? Então, exatamente. Impressionante. E aí, a imprensa sempre gosta de comparar muito, assim, né? A primeira do Giants, né? Isso, A primeira história do Giants. Do Giants. E aí já começou o debate sobre se essa foi a maior performance de todos os tempos de um arremessador. Aí eu já pensei assim, opa, todos os tempos, aí um esporte que tem mais de 100 anos aí tocou no história. Tocou no ponto do Lucas já, né, Thiago e Vinícius? Opa, aí já vai o Lucas atrás para saber se é mesmo. Então, aí algumas performances interessantes. Então, em 2012, tivemos então o Matt Cain, o jogo perfeito, 14 strikeouts. Em 65, tivemos o lendário Sandy Koufax, pelo Dodgers contra o Cubs. Então, a mesma performance, jogo perfeito e 14 strikeouts. Então, como já tem esses dois iguais, por exemplo, tá? Jogo perfeito, 14 strikeouts, você vai preferir um Matt Cain em cima de um Sandy Koufax, por exemplo? Então já acho meio complicado. Aí tivemos o Houston Astros, né? Isso que eu ia falar, contra mas o Houston, exatamente. Mas o Houston Astros também não é nenhum bobão, já teve pior esse time, tá? Enfim. Aí temos aí uma performance interessante, Nolan Ryan, lendário também, Nolan Ryan, que hoje é o chefão aí do Rangers, em 91 contra o meu Toronto, que foi um no-hitter, 2 walks, no caso não foi um perfect game, e 16 strikeouts. E tivemos um jogo que nós já falamos há um tempinho atrás, que é a performance do Kerry Wood. Lembra do Kerry Wood que se aposentou há pouco tempo aí, né? Que jogava pelo Cubs, também contra o Astros, em 1998. Ele tomou uma rebatida e 20 strikeouts. Nossa. Mas, para mim, a maior performance da história foi de Don Larsen, que era arremessador do Yankees, em 56. Foi um jogo perfeito e apenas 7 strikeouts. Jogo perfeito e apenas 7. Por que eu acho que essa foi a maior performance da história? Porque isso foi num jogo de World Series. Então você imagina você assistir. Tá? Agora vamos puxar nossa memória recente, né, de beisebol. Você está vendo aí a World Series do ano passado. Você assiste um jogo perfeito na World Series? Verdade. Quer dizer, contra o outro, né, um dos 2 melhores times do ano, sabe? Não, é importante mencionar também a raridade que é um perfect game, né? Até para quem não
não acompanha o beisebol, né, Lucas? E aí, e sobre isso eu vou falar um pouquinho também, né? Porque quando eu comecei acompanhando o beisebol, o jogo perfeito era um mistério. Sabe? O jogo perfeito. Eu nunca tinha visto um jogo perfeito e tal. Só... E aí, de repente, você vê um jogo perfeito. Uau! Eu vi Você vê outro mesmo, mano. Aí daqui a pouco. Lembra que esse ano, quando aconteceu o jogo perfeito do Philip Humber lá do Chicago White Sox, eu comentei. Lembra que eu comentei que eu tava na casa com uns amigos e tal? E aí eu tava lá batendo papo, e aí aconteceu isso, eu chamei a atenção, todo mundo começou a ver. Eu falei, não, porque tá acontecendo uma coisa muito rara tal. Aí daqui a pouco acontece outro. Os caras tweetando pra você, pô, Lucas, por que a gente não parou de tomar cerveja aquele dia lá? De novo, sabe? Então, quer dizer, tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Por exemplo, nós tivemos 3 no-hitters em 13 dias. Pois é. Sabe? E aí, juntando com os 2 jogos perfeitos, quer dizer, até agora, do começo do campeonato, até agora nós já tivemos 5 no-hitters, 2 jogos perfeitos. Não, e é a primeira vez na história da MLB que num espaço de 3 anos, de 2009 a 2012, nós temos jogos perfeitos. Nunca em um espaço de 3 anos teve 5 jogos perfeitos na história da MLB. Perfeitamente. Então, ou seja, eu que passei um tempão sem ver jogo perfeito... até também tá achando já que é um... Aí agora, quer dizer, em poucos anos a gente vê 5, como eu vi, né? Aí, por exemplo, 3 anos. Quando eu vejo uma performance dessa, eu volto lá pra ver o jogo, né? Verdade. Enfim, e nesse mesmo dia que aconteceu o jogo perfeito do Matt Cain, vamos falar da grande história, porque não se fala em outra coisa no beisebol agora, a não ser desse cara, que é o Robert Alan Dickey, o famoso R.A.D.K. ou RDK, que é o arremessador do New York Mets. Nessa mesma noite que o Matt Cain arremessava o jogo perfeito, ele conseguiu... foi apenas uma rebatida que ele sofreu, e ainda o time entrou com recurso para ver se conseguia, né, classificar como erro e tal. Para ver se conseguia. Isso. Então, isso no mesmo dia. Na próxima, isso foi uma vitória do Mets em cima do Rays, né, por 9-1. Aí agora, anteontem, ele foi o arremessador de novo pro Mets e zerou também o Orioles, quer dizer, foi Mets 5, Orioles 0. Ele conseguiu de novo mais uma rebatida só. É a primeira vez na história do beisebol que um arremessador consegue 2 one-hitters assim, conseguindo mais de 10 strikeouts. Porque no penúltimo jogo, esse jogo aí que ele quase conseguiu o jogo perfeito, foram 12 strikeouts, e nesse jogo de segunda-feira foram 13. E nesse jogo de segunda-feira, ele cedeu apenas 2 walks e teve 11 strikeouts. Não, esse jogo de segunda foram 13 strikeouts, não foi? Ah, sim, tá certo, sim. Foram 13, foram 12 na semana passada e 13 na segunda-feira. Verdade. E aí eu vou trazer para vocês outro dado interessante. Vocês conhecem o Bill James Score? O Bill James Score é um sistema que você dá nota para o arremessador conforme o desempenho dele. Ele é baseado mais ou menos assim, ó. O arremessador começa com 50 pontos. Aí para cada out que ele consegue é 1 ponto. Tá? Então quer dizer, cada inning ele ganha 3 pontos. Para cada inning que ele completar depois do quarto, ele ganha 2 pontos. Para cada strikeout, ele ganha ponto. Aí se ele toma a rebatida, ele perde. Se ele dá o walk, ele perde. Então você vai dando as notas conforme isso aí, tá? É muito usado pro pessoal que é mais chato no beisebol, assim como eu, entendeu? Então, por exemplo, nesse jogo que ele quase na mesma noite do jogo perfeito aí, ele conseguiu uma nota de 95. Tá? É muito raro alguém conseguir uma nota acima de 100. A nota máxima seria uma situação ideal que o cara arremessasse um jogo perfeito e eliminasse todos os 27 rebatedores. Ele conseguiria 114 pontos com isso. E por strikeouts, né? Sim, por strikeouts, exatamente. Tá? Porque não teria o walk, senão ele perderia ponto e tal, né? Então, nesse jogo da semana passada, ele tomou 95, no caso, a pontuação dele, e agora tomou 96. Também é a primeira vez que acontece na história de um jogador conseguir 2 jogos seguidos na mesma temporada de um score de mais de 95 pontos. Só por curiosidade, o jogo perfeito do Matt Cain, na semana passada, conseguiu um score de 101. Nossa. Eu falei que é muito raro passar de 100 e ele conseguiu 101. Por isso que também surgiu a questão se foi a melhor performance, né, da história. Mas o legal do Dickey, senhores, se vocês me permitem falar um pouquinho mais, até porque eu tô com semanas de atraso. Semanas de atraso, então, né? O Dickey, ele é um knuckleballer. Ele arremessa a famosa knuckleball, a knuckleball, né? Para quem não sabe, a knuckleball é um arremesso que você arremessa com a junta dos dedos, né? Knuckle é junta. Então você tem
Cara, tem várias Seria maneiras. a bola do Sonic, né? Da Knuckles lá, né? Que Por aí. piadinha horrível, né? Tá bom. Então, o que acontece? É um arremesso que ele não tem muita velocidade, ele não gira demais. Como ele não tem velocidade, a bola não gira muito, o movimento dela é imprevisível. Porque qualquer variação que tenha ali de ar entre o arremesso e o catcher, pode acontecer qualquer coisa. Então, o arremessador não sabe onde a bola vai, o catcher não sabe onde a bola vai, e muito menos o rebatedor, por isso que ele está matando todo mundo aí. Tá? Mas o interessante do DK é que eu nunca vi um knuckleballer, só para ter uma ideia como é raro, ele é o único da liga. Certo? Ele é o único. Tem 2 guris aí que nas minor leagues arremessam. O famoso Tim Wakefield, do Boston Red Sox. Isso, que é o mais famoso knuckleballer aí. Mas o DK tem uma coisa que o Wakefield não tinha. Quer dizer, o DK ele arremessa uma knucklebola mais rápida, chega até 80 milhas por hora, que é uma raridade. Tá? Ele consegue variar. No último jogo teve arremesso de 66 milhas. 66 milhas. Você está acostumado a ver aí arremesso de 90, 80, tá? 66 milhas. Até 80. E outra coisa, o cara não cede o walk. Isso pro knuckleballer é estranhíssimo, porque ele não sabe onde a bola vai. Ele deu controle da bola, assim, apesar de não saber Pois onde a bola... aí que tá, controle da bola e knucklebola são 2 coisas que não combinam. Não combina, verdade. Então é muito interessante, cara, e é uma história fantástica, porque ele é um cara que em 2005, desesperado para tentar manter o emprego no Texas Rangers, resolveu adotar a knucklebola. Quem ensinou, quem deu a sugestão foi o Buck Showalter, que hoje é treinador do Baltimore Orioles, que viu a própria criação dele contra ele na segunda-feira, né? Um cara ter batido no arrependimento, nossa. Esse é um cara, ele lançou um livro autobiográfico agora, no começo do ano, falando sobre problemas de infância, que ele foi abusado sexualmente e tal. Ele é um cara, vamos voltar ao caso do LeBron James, ele é um cara que ele atingiu uma paz interna dele, sabe? Ele disse que ele tá numa fase tão boa, tão tranquila da vida dele, que eu acho que isso está refletindo no jogo, sabe? E que tem 37 anos o Dick. Exatamente, 37 anos. E alguns arremessadores mais velhos adotam, quer dizer, até é raro, né? Mas a knuckleball seria uma solução porque ela não exige demais, tem um arremesso lento, né? E é engraçado porque a knuckleball, ela tem essa mística, né? Eu costumo dizer que o knuckleball, ele é meio um necromancer, assim, sabe? Ele é um meio páreo, ele é meio misterioso. Mas o que esse cara arremessa? A knuckleball? Uau, a knuckleball, sabe? A coisa meio... Mas com knuckleballs ou sem knuckleballs, a questão que o Vinícius até colocou, tá tendo muito perfect game, tá tendo muito no-hitter, 5 no-hitters esse ano, talvez tenha mais ainda. E aí alguns já estão falando que nós estamos vivendo a era do arremessador, né? The Pitcher Age. E aí eu trouxe mais alguns números para vocês rapidinho pra gente fechar. E aí depois dessa eu termino. Muitas coisas aconteceram desses últimos 10 anos para cá. Primeiro, o pessoal da agulhinha teve o barato cortado, né? Chega de esteroide, chega de hormônio de crescimento, chega de baguinha, chega de tudo isso. Então, para ter uma ideia, a galera aqui do site, agora eu esqueci o site que eu peguei a informação, né? Eu vejo tanta fonte aí por dia, que na temporada 2000, em relação a essa temporada, se a gente fizer uma projeção até o final de 2012, sabe quantas corridas a menos serão marcadas? 4.000 corridas a menos. Nossa. Então são 4.000 pontos a menos em uma década. Tá? Quantos home runs a menos em relação a uma década atrás? 900. Tá? 900 home runs a menos. Para ter uma ideia, ano passado, o líder em home runs da Liga Nacional foi o Matt Kemp. Ele teve 39. Em 2001, o Barry Bonds também teve 39. Até a pausa do All-Star Break. Nossa. Então, primeiro, os rebatedores não são mais os mesmos, tá? Eu sempre disse o seguinte, cara, que hormônio de crescimento ele não vai melhorar o teu desempenho no caso de mira para acertar na bola, mas ele te dá resistência, ele dá velocidade, tudo isso afeta. A força, principalmente. Tá? Mas o psicológico também, né? O cara, vou bater 30 home runs, então... O psicológico também afeta. Então, assim, queira ou não queira, a quantidade de corridas, a quantidade de home runs, né, no caso, tanto a rebatida forte quanto fraca, ela caiu drasticamente na última década. Tá? Outra coisa, a quantidade de bolas rápidas e arremessadores que estão passando da casa das 95 milhas é absurda. Para ter uma ideia,
arremessadores que tiveram a média da bola rápida de mais de 95 milhas. De 2007 foram 11. Então, 11 arremessadores ao longo da temporada tiveram a média de 95 milhas por hora de arremesso de bola rápida. Nós temos agora 35 esse ano. Ou seja, em 5 anos, é o triplo de arremessadores. E, recentemente, a gente teve o recorde, né, o Chapman, ele lançou uma fastball a 103 milhas, a 102 milhas, há uns 2 anos atrás. Foi o recorde da história da MLB. Exatamente, o Aroldis Chapman, né? Sim, o Chapman. Aí, o que a gente atribui a isso? Primeiro, a gurizada que tá arremessando, os novos arremessadores, eles vão malhar mesmo, tá? É trabalho mesmo de academia, cara. Isso, queira ou não queira, é força física, tá? E aí entra treinador personal trainer, tá? Tem muito profissional do beisebol aí aposentado que é personal trainer. Então, quer dizer, os caras não estão entrando mais tão crus como era 10 anos atrás, tá? E outra coisa até, né? Nós temos regras de contrato, os treinadores agora tentam não carregar demais os arremessadores, a gente vê isso aí com o Steven Strasburg, agora preocupação, então tem tudo isso. Queira ou não queira, isso interfere. Outra coisa, o arsenal dos arremessadores. Para ter uma ideia, em 2005, 64% dos arremessos, de todos os arremessos, eram bolas rápidas. Tá? Então, 64% de todos os arremessos foram bolas rápidas. Esse ano, está em 61,4%. Aí tu vai dizer, é só quase 2,5%. Isso dá uma diferença de 6 mil bolas rápidas a menos. Nossa. Tá? 6 mil. E claro, se você não está arremessando bola rápida, você está arremessando outra coisa. Então, por exemplo, o uso das bolas curvas aumentou. Tá? Mas tem um arremesso que está fazendo o maior sucesso e esse é o grande responsável pela quantidade de perfect games e de no-hitters. E você sabe que arremesso é esse? O changeup? Não. É o cutter. É o cutter. O cutter ou a cut fastball é uma bola rápida. É aquela que o Mariano Rivera arremessa. Tá? O que é a cutter? Você tem a mesma pegada da bola rápida. Você pega quase do mesmo jeito. Só que você desloca os 2 dedos de cima um pouquinho para o lado. Se você é um arremessador destro, um pouquinho para a direita. Você muda um pouquinho a pegada na bola. Você pode pegar tanto pelas 2 costuras como pela 4. 4 costuras, enfim. Antigamente ninguém arremessava isso. Hoje em dia todo mundo arremessa isso. De 2009 para cá, tem um site que chama Inside Edge, que todo arremesso que é arremessado eles fazem estatística. Tá? Tanto no gráfico onde foi, onde caiu, a velocidade, enfim. Então esse dado é de 2009 para cá. Aumentou o uso do cutter em 1%. Aí tu vai dizer, 1% não é nada. 1% são 10 mil a mais de arremesso por ano. Então são 10 mil cutters por ano. O que acontece com a cutter? Ela vai reta, igual ao fastball, e ela se afasta quando chega no home plate. E os arremessadores não estão sabendo ainda se adaptar a isso. Tá? Quem é o mestre da cutter, como eu disse? Mariano Rivera. Praticamente um homem do arremesso só. Sim. E outra vantagem, a cutter, como ela é uma bola rápida com movimento, por exemplo, e a pegada é quase a mesma, a adaptação de mecânica não é tão complicada quanto um outro arremesso. Então, por exemplo, se um cara manda uma bola rápida de 90 milhas, a cutter dele pode ir a 86 tranquilamente. Tá? 86, 87. Então tem tudo isso. E tem mais um último motivo, e esse é até mais óbvio, que o pessoal brinca dizendo, não é a era do arremessador, é a era da informação. Hoje em dia, meu amigo, é todo mundo com iPad rolando o programa profissional, eles conhecem todas as tendências, né, do rebatedor, qual é a zona quente, a zona fria, mudança defensiva o tempo todo, principalmente, né, eu sempre falo isso, o Tampa Bay Rays, conforme o arremessador, ele sabe, o cara bate para a esquerda, bate para a direita, se ele está na frente da contagem, ele faz tal coisa, ele tem a tendência de arremessar, de tentar rebater bola rápida, ou seja, se sabe tudo, cara. O treinador e faz a diferença no jogo, né? Mas então temos tudo isso, sabe? Temos, os rebatedores mais fracos, tá? E o rebatedor não tem muito o que fazer. Porque, por exemplo, o arremessador ele pode colocar um arremesso novo. Ele trabalha bem em um ano isso, ele coloca isso. Muitos arremessadores não tinham a cutter até pouco tempo atrás. Essa cutter, que é essa cut fastball, é um arremesso novo, praticamente. Ela virou moda de 20 anos para cá. Tá? Mas virou moda mesmo, absurdamente, de 8 anos para cá. Mas o rebatedor ele não pode mudar a mecânica dele, cara. Ele é treinado, às vezes, desde criança com aquilo. Então, pro arremessador é muito fácil colocar um detalhezinho a mais, mudar um pouquinho a posição do dedo e virar um arremesso novo. Tá? Mas para o rebatedor é muito complicado mudar essa cultura.
E aí temos, então, o aumento da velocidade pela malhação dos arremessadores, temos a variação do arsenal, temos a informação de tudo quanto é tendência. E aí, meu amigo, a gente vai ver, vocês, aí o Vinícius aí, que é o nosso baby, né? Vai ver ainda muito jogo perfeito pela frente, mas pode apostar. E o engraçado é que a gente não tá nem na metade da temporada ainda e já temos 2 jogos perfeitos, então quem sabe não teremos mais 2 ainda nessa temporada. Verdade. Bom, falei demais, né, senhor? Chega, né? E só pra completar aqui, são apenas O Thiago até 22... desmaiou, ele nem falou nada. Fala. São apenas 22 jogos perfeitos na história da MLB. O primeiro aconteceu em 1904 pelo Cy Young, que dá o nome do prêmio de melhor arremessador, Cy Young. E são só 22 jogos perfeitos na história da MLB. Então, é uma coisa muito rara que ultimamente tem sido, entre aspas, frequente. Cy Young, que pra mim tem o recorde mais imbatível da história do esporte. Esse não vai ser quebrado nunca. Que é o Jogos recorde terminados, de vitórias. Ah, sim. Vitórias, que é 511, se não me engano, uma coisa assim. E jogos terminados também, acho que tem 700 jogos terminados. Mas aí os caras jogavam de manhã, tarde e à noite, né? É absurdo. Eu tinha mais algumas curiosidades, rapidinho também. 2 trapaças, o pessoal tá voltando a trapacear no beisebol, tá? Souberam que o José Valverde foi pego com uma spitball. A spitball é a bola cuspida, ou a bola lambida. Ele foi pego botando a bola na boca. E aí você bota um pouquinho de saliva, ela muda o comportamento, porque, claro, já muda a densidade de um lado do outro, né? Arremessando rápido e tal. E aí o bicho foi pego com a spitball. E ontem o Joe Peralta, do Tampa Bay Rays, foi expulso do jogo. Ele é um substituto arremessador. E ele estava com suspeita do famoso Pine Tar, né? Que é um... como se fosse uma espécie de... é um produto processado do pinheiro, que estava na luva, para aumentar também a pegada. Inclusive esse Pine Tar foi causa de uma polêmica aí num jogo famoso entre Royals e Yankees, que eu não vou falar agora para não me estender demais. Mas o pessoal tá voltando a trapacear no beisebol. Daqui a pouco eles vão estar roubando sinais, ou, né? Tinha catcher que cortava a bola com a fivela do cinto, sabia? Nossa. Tem de tudo. Mas aí é muito old school. Aí é muito old school. Assim. Tinha o taco com madeira maciça, né? Um negócio assim, né? Tem de tudo, meu amigo. O ser humano, para passar a perna em outro, ele inventa 1000 maneiras, gente. Mas vamos pro top 5 que eu já falei demais. Vamos lá, vamos embora. The top 5. Bom, Vinícius, já que agora eu voltei pro programa, top 5, sinto muito, é meu e acabou. Ok. Pode. Brinca, mas vamos ver se você concorda aí. Em quinto lugar eu deixei o Cincinnati Reds aparecendo pela primeira vez. É um time que estava no meu radar aí há algum tempo. Já são líderes aí da National League Central. Aliás, eu brinco também, alguém tem que ser líder nessa divisão, né? Já que ninguém quer. Temos a máquina de rebatida, que é o Joey Votto, que é o melhor rebatedor da liga no momento. Temos o As, né, o Johnny Cueto, e temos até o closer, né, o Harold Chapman, que o Vinícius falou, mas o Chapman está meio irregular. Mas, pela produção do Joey Votto, Cincinnati Reds, numa divisão complicada aí, pode incomodar por um bom tempo, não sei. E muito disso vem e também pela queda de produção do St. Louis Cardinals, né, que nos últimos 10 jogos tem 6 derrotas e jogando mal. Uhum. Falou o torcedor do St. Louis aí. Tem que cornetar, né? E em quarto lugar, eu deixei o Washington Nationals, né? Bom, a última besteira que eles fizeram do último programa que o Vinícius fez o Top 5 até agora foi sofrer uma varrida do Yankees. Mas, pô, dá pra perdoar, né? Em terceiro lugar, eu deixei o Texas Rangers. Tá ficando feio. Perderam as séries contra o Seattle, contra o Angels, contra o Oakland. Eu só não coloquei... Fala. Mas vem de 5 vitórias seguidas, né? Assim, mas em cima de quem? Padres. Agora que eles vão esperar o Holt se manifestar. Tô quieto. Fica quieto aí. O Padres, inclusive, parece que a gente vai começar a jogar as minor leagues agora. Single A pro Padres. Eles não vão baixar o jogador, vão baixar o time todo, é isso? Isso, vão baixar o time, legal. exato. Vão contratar o Ian Gomes, né? Olha, eu só não troco a posição do Nationals pelo Rangers, porque ainda acho que no confronto direto o Texas ainda bate o Nationals. Em segundo lugar, o pessoal botando campanha no Twitter aí pra botar o Yankees, né? Em segundo lugar, o Los Angeles Dodgers. Opa. E o Yankees? Tive a cara de pau, botei em primeiro. Opa. Botei o Yankees na frente do Dodgers, porque o que aconteceu no Yankees é o seguinte: no dia 22 de maio,
Eles tiveram a reunião aí com o chefão, né? O Brian Cashman. Aliás, eu adoro esse nome. Nada melhor porque um general manager do Yankees, né? Ele é o Cashman, né? Fantástico. Então ele fez uma reunião, disse que, né, que o elenco era esse aí, que ele não ia mexer ninguém, que não ia guilhotinar ninguém e tal. Cara, eu não sei o que rolou nessa reunião, que depois disso o time teve 20 vitórias, 5 derrotas. Os arremessadores com ERA de 2.56. O time veio de 10 vitórias seguidas, perdeu ontem, perdeu hoje de novo, mas enfim, é o líder da American League East. Né? Olha, para ter uma ideia, a rotação do Yankees tinha 346 média de aproveitamento dos oponentes em abril. Era a pior da liga. Passou para 289 em maio. Né? E tá 291 em junho, quer dizer, melhorou bastante, assim, sabe? Então, ofensivamente, defensivamente, é uma divisão complicada, ganhou séries importantíssimas, por isso que, analisando aí as últimas 2-3 semanas, no geral, não olhei só a semana, eu coloquei o Yankees um pouquinho acima do Los Angeles Dodgers. Se tivesse a posição 1,5, eu botava o Yankees, mas como não tem, eu deixei o Yankees em primeiro. Então, só recapitulando, antes do Vinícius falar, ficou Reds, Nationals, Rangers, Dodgers e Yankees. Vinícius. Sim, e com o Pérez ele jogando muito bem, né? Ele estava aposentado, voltou para a rotação do Yankees, está jogando bem. O Pérez, o veterano, tá dando conta do recado. É verdade, eu gostei muito do jogo contra o Nationals, lá que ele deixou o Bryce Harper putinho da vida. Foi. E com um novo closer, né? E jogando bem com... Exatamente, com o novo closer. Inclusive, parece que voltando aí, não vão mexer, vão deixar como está aí, né? Com o Soriano, né? Soriano. Rafael Soriano. Beleza, esse aí então é o top 5. Rodolfo, Vinícius, desculpa, Thiago, algum comentário? Eu queria só que vocês comentassem, se possível, a gente até levantou essa questão, creio que na semana passada mesmo, mas sobre o Marlins, que cada vez que a gente comenta, a gente sempre comenta que ainda há tempo e tal, até pela divisão e tudo mais, mas parece que o time não tá engrenando. O que temos a falar disso? O Marlins estava super bem, né? Chegou uma hora que ele estava brincando aí com o top 5, né? Mas, não sei, cara, olha... Não, e começou mal, aí parece que o time foi, mas não foi. Mas vamos pensar o seguinte também, né? É uma divisão que não tem time bobo. Quer dizer, o time mais bobo ali é o Philadelphia Phillies. Né? Que eu costumo chamar agora de Philadelphia Phillies da Putz. É uma coisa meio mussum, assim, né? Mas, trocadilho maravilhoso, né? Mas o time, para ter uma ideia, o time mais bobo ali é o Philadelphia. Quer dizer, nós temos o Washington, que o tempo todo é nosso top 5, acho que desde o começo do ano, praticamente, né? Temos o Mets aí, que está surpreendendo. Temos o Atlanta, que teve aí agora uma leve recaída, mas teve um momento brilhante aí durante quase um mês. Verdade. E aí temos o Miami. E vamos entender o seguinte, o Miami está, claro, ele está 6 jogos atrás, né? Nós temos o Washington em primeiro, aí nós temos Mets e Atlanta, e temos o Miami com 6 jogos atrás. Mas Mets e Atlanta, 3 jogos atrás. Ou seja, Rodolfo, questão de uma série mais uma sequência boa como teve o Miami, nessa divisão aí, pode fazer diferença para qualquer um. Você acha que é mais questão da série mesmo? Os adversários, está enfrentando Phillies, eu Braves acho e que esses times? São os altos e baixos, assim, normais de uma temporada, né? Enfim, Só que exatamente quando a gente até tinha falado, estar numa divisão como essa até compromete isso, né, no caso. Tem esses altos e baixos numa divisão dessa. O que eles vieram, por exemplo... Você perde de uma série pro... foram varridos pelo Tampa Bay. Que, né, não é problema nenhum. Aí, isso aí nas últimas 2 semanas, né? Perderam a série pro Boston. Que também não é bobo. Tá? Apesar de todos os problemas, você nunca pode contar como morto. Aí outra série com Tampa perderam também. Aí agora tem uma série com Boston, uma série importante com Boston também. Depois pega o Toronto. O Toronto não tem arremessador, meu amigo. Qualquer um que quiser, olha, tem um arremessador, levanta o braço, pode ir. Né? Porque perdeu 3 arremessadores em uma semana. Tá? Até tava comentando com o Vinícius. O cara que eles chamaram para arremessar hoje, né, Vinícius? E além de 6,20 na AAA. Na AAA, entendeu? Ele tomou uma média de 6 corridas na AAA. Então tá... O Joel Carreno, né? Joel Carreno. Isso, Nunca ouvi falar. Enfim. Então, por exemplo, aí o Rodolfo, o Marlins agora tem a série com o Boston, depois tem série com o Toronto, dá pra ganhar as 3, brincando, tá? Depois tem St. Louis, depois tem Filadélfia, depois tem Milwaukee. Então, é aquela história, como eu disse, daqui a um mês a gente pode ter Marlins aí brigando pela liderança com o Nationals. Verdade. Então, sei lá.
E nessa divisão não tem aquele bicho papão que o Nationals é líder, mas o Nationals você não coloca muita fé nele, então não tem aquele time que vai deslanchar nessa divisão. Parece que nenhum time vai deslanchar, não. Exatamente. Sim. E falando do Phillies, o Freddy Galvis, segunda base do time, pegou uma suspensão de 50 jogos por 50 doping. O doping. O Fisk conta com o Chase Sutton recuperando de lesão. Ele tá jogando nas ligas menores, que no próximo mês aí poderá pintar no time dos Phillies. E precisa, né? Precisa. E falando em ligas menores, a gente estava comentando que o Manny Ramirez e o Vladimir Guerreiro iriam voltar. Não vão voltar não, porque os dois times dispensaram os dois. Dispensaram o Manny Ramirez e o Vladimir Guerreiro. Enfim. Bom, na semana que vem tem mais beisebol. Sabe-se lá o que a gente vai comentar, né? Porque o beisebol é sempre imprevisível. Mas provavelmente vai ter um no-hitter, né? Semana que vem a gente comenta um no-hitter da semana. No-hitter of the week. Aqui, Lucas, que o Brandon Beach, arremessador do Atlanta Braves, ele vai ter que passar por uma Tommy John Surgery, que é uma cirurgia que assusta todos os pitchers. Ele poderá ficar de fora durante 1 ano. Então, o Braves perdendo o melhor pitcher da rotação titular e vai fazer muita falta. E tem no tranco mesmo. Tem uma curiosidade aqui que todos os 5 jogadores que têm o melhor ERA da Major League Baseball pertencem à National League. Então, um dado curioso aí que os melhores pitchers estão na National League. É verdade. Falando em cirurgia, só por curiosidade, tá falando aí do nosso amigo Knuckleballer, Necromancer, DK. Quando ele foi fazer o exame médico no Texas há muitos anos atrás, para examinar os ligamentos, tal, aqueles exames médicos, né? O médico descobriu que ele não tem um dos ligamentos. Nossa! Ele não tem. Aí ele mesmo brinca assim, bom, já que eu não tenho, não pode dar problema, né? Então. Gastou tanto que já era. Não, ele não tem. Ele nasceu sem. Tá. Nasceu. Não é que gastou, ele não tem. E nessa semana, o Roger Clemens, o lendário pitcher, foi absolvido de acusações de perjúrio. Ou seja, ele foi absolvido de que ele mentiu, mas não que ele usou, né? Que ele passou no teste do xixi, né? Enfim. O que já era esperado já que ele fosse absolvido. Exatamente. Até o Andy Perry também deu pra trás, não lembro exatamente como é que foi. Mas enfim, isso aí é uma discussão muito, muito complicada. NHL. Vamos falar um pouquinho, vamos botar um gelinho na nossa discussão. O gelinho é o Thiago Simões que vai falar aí do hockey. O que temos aí do hockey? A temporada acabou a temporada, acabou a temporada, mas o bafafá não termina, né, Thiago Simões? Meus companheiros, tem muita coisa para rolar aí no hockey essa semana, né? A gente tem dentro de alguns instantes começando o NHL Awards, né? Que é a premiação dos melhores da temporada que ocorre em Las Vegas este ano. Essa semana também a gente tem o final, né, dia 1º de julho, abre-se a janela dos agentes livres, dos free agents. Então aí os times têm mais alguns dias para tentar acertar os jogadores que estão sem contrato, né? E na sexta-feira a gente também tem o draft, né? No qual o Nail Yakupov, o russo, é um dos grandes favoritos a levar a ser eleito a primeira escolha do draft, né? Mas vamos falar dessa premiação de hoje à noite, né? Eu vou falar aqui um pouquinho das premiações e também dos meus favoritos, né? Para levar os troféus, né? A gente tem o Hart Memorial Trophy, né? Que é dado o jogador mais valioso para a sua equipe, né? Eu acho que provavelmente vai ficar com o Evgeny Malkin, do Penguins, que foi uma peça-chave quando o Sidney Crosby estava machucado e foi um dos grandes responsáveis de levar o Pittsburgh Penguins para os playoffs. Vezina Trophy, a gente tem a disputa entre o Pekka Rinne, o Jonathan Quick e o Henrik Lundqvist. Eu acho que vai dar Lundqvist, mas eu apostei no Jonathan Quick, tá? James Norris Memorial Trophy, que é dado para o melhor defensor. A gente tem o Chara, o
o nosso querido Eric Carson e também o Shea Weber concorrendo. Eu tô torcendo muito pro Eric Carson, porque ele fez uma temporada fantástica, e vamos lembrar, não podemos esquecer que o Eric Carson fechou ontem um contrato de 7 anos com o Ottawa Senators por 45 milhões e meio de dólares por 7 anos, o que dá 6 milhões e meio por ano, se eu não estou enganado, meu professor de matemática, Luquita. Temos o troféu para o Calder Memorial Trophy, né, que é dado para o novato do ano. Se levarmos em consideração a temporada regular, que é o que deve ser feito nessas votações, eu acho que o Gabriel Landeskog do Avalanche leva, porém, a gente sabe que pesa um pouquinho a participação dos jogadores em playoffs. Entre os concorrentes, o Eden Henrique foi o único que foi para a fase final, o jogador do New Jersey Devils, e talvez isso pese um pouquinho, mas eu ainda apostaria no Gabriel Landeskog, que foi o melhor novato do ano durante a temporada regular. Descendo aqui, a gente tem o Lady Byng Memorial Trophy, que é dado para o jogador que tem o melhor espírito esportivo, né, durante o jogo. Eu acho que deve ficar com o David Becks, St. Louis Blues, até pela excelente campanha que o time realizou, né? A gente tem também o Jack Adams, que é dado ao melhor treinador, deve ficar com o Ken Hitchcock, que levou o Blues aí a ser um dos melhores times da temporada regular, fez chover lá no time do Blues. A gente tem o Bill Masterton Memorial Trophy, que é dado para o jogador que tem mais dedicação no gelo. Eu acho que deve ficar com o Daniel Alfredson, até porque está perto dele se aposentar, né? Então, por tudo que ele fez aí no hockey, é nada mais justo uma premiação como essa para ele. A gente tem também o Lady Byng Memorial Trophy, que é dado do jogador que tem o melhor espírito esportivo. Geralmente quem ganha esse troféu são defensores, né? Porque os defensores que menos fazem penalidades geralmente levam uma vantagem, a gente sabe. Esse ano eu acho que o Brian Campbell, Florida Panthers, tem tudo para levar esse troféu. Vamos continuar falando aqui dos troféus. A gente tem o Ted Lindsley, né, que é dado para o jogador mais espetacular da temporada. Eu daria para o Henrik Lundqvist. Eu sei que tem outros jogadores que poderiam estar aí, poderiam vencer, né, como outros jogadores poderiam vencer esse prêmio, como o Steven Stamkos, mas acho que por tudo que o Henrik Lundqvist fez na temporada, ele poderia ganhar esse troféu aí, né? A gente tem alguns outros troféus menos importantes, como o General Manager of the Year, que deve ir para o Doug Armstrong pelo que ele fez pelo Blues, o NHL Foundation Award, né, que é dado para o jogador que tem mais dedicação no hockey fora do gelo. Eu acho que fica com o Mike Fisher do Nashville Predators. O Ted Lindsley Award, né, que eu já falei, né, que é do jogador mais espetacular, mas tem o Bridgestone Messier Leadership Award, né, que é dado para o melhor líder das equipes. Eu acho que deve ficar com o Ryan Callahan, porque ele é um líder nato. Sem contar que a gente tem aí os prêmios que já estão decididos, porque são levadas em consideração as estatísticas da temporada regular. O Maurice Richard Trophy, que é dado para o artilheiro, no caso o Evgeny Malkin. O Art Ross Trophy, que é dado para o maior pontuador. Desculpa, eu inverti, né? O Maurice Richard Trophy é para o artilheiro, no caso vai aí para o nosso Steven Stamkos, que passou da casa de 60 gols da temporada. O Art Ross, que é dado para o maior pontuador, aí sim, fica com o Evgeny Malkin. E William Jennings Trophy, né, que é dado para o goleiro que foi menos vazado, né? No ano passado a gente teve uma mudança nesse troféu, né, pessoal, que começou a ser dado para os dois goleiros da equipe. No caso, o Vancouver Canucks, quem recebeu foi o Corey Schneider e o Roberto Luongo. E esse ano vai ficar, né, com o Yaroslav Halak e também agora com o Brian Elliott, os dois goleiros do St. Louis Blues. E é basicamente isso que a gente tem no hockey essa semana. É uma semana que vai ser interessante também, porque como os times estão reunidos lá em Las Vegas, depois se reúnem em Pittsburgh, que é onde acontecerá o draft. Então a gente vai ter muitas decisões aí envolvendo jogadores aí que ainda não assinaram o contrato. Lembrando que a gente teve 2 alterações na regra, acho que é bom a gente lembrar aí todo mundo, aquele passe feito com a mão na zona de ataque, que já era proibido, agora também vai ser proibido na zona defensiva.
Então a gente vai ter uma penalidade de 2 minutos. E também uma penalidade de 2 minutos de delay of game no face-off, caso os jogadores que estiverem disputando o face-off vencerem essa disputa e utilizarem a mão para passarem, né, o disco com a mão, também serão punidos. Então é basicamente isso que a gente tem no hockey essa semana. Sexta-feira aí, todo mundo ligado, porque vai ser bem interessante esse draft aí, meus companheiros. E aí na semana que vem o Thiago vai fazer a análise do draft pra gente. Mas o Thiago, vou fazer uma perguntinha aqui de fofoca aqui. Né? O Rick Nash vai parar onde, será? Olha, meu caro Lucas, tá complicado, viu? Eu acho que se eu fosse colocar meu dinheiro numa bolsa de apostas hoje, eu colocaria a Philadelphia Flyers. Uhum. Até porque a gente tem o Jaromir Jagr, que não deve renovar com o time aí dos Flyers. E também tem já que a gente tá falando de fofoca, vamos falar de uma outra aí, né? Só pra gente terminar essa parte de hockey. Roberto Luongo, hein? Pode ser o novo goleiro do Toronto Maple Leafs. eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Mas enfim. Eu acho que pelo que eu tava dando uma lida, aí o time que vai ser mais agressivo nessa época aí, antes de nós termos até sexta-feira, vai ser o Buffalo Sabres, porque eles têm 4 escolhas nas 2 primeiras rodadas de draft, então eles têm muita carta na manga aí, tem muitos coringas aí para poder trocar. E até porque esse draft tem bons jogadores, mas existe muita indefinição para a primeira rodada dos nomes, né? Uhum. Então é uma boa chance aí do time poder trocar suas escolhas. Maravilha. Bom, então, conforme prometido, hein, Thiago? Semana que vem temos análise aí do draft. Tá fechado. Quem ganhou, quem perdeu, quem decepcionou. É isso aí. Maravilha. E do gelo pro asfalto. Come on, baby. You can do it on this end of the speedway. Come off 4 and get up alongside of him. Half a mile Here to he go. comes. Here he comes. Who's going to get off? Here he comes. Here he comes. He's got him this time. It's going to be a drag race. Wow! They touch. They touch. Kramer even got him. NASCAR. Rodolfo, acorda, Rodolfo. Vamos falar de NASCAR, Rodolfo. Olha aí, ó. Aí agora é briga, quem faz o melhor barulho, né? Se é o Thiago, se é o Rodolfo. É porque o Rodolfo roubou a minha ideia, né? Vamos deixar bem claro isso. Né? Tá, o Vinícius não fez barulho. O Vinícius faz barulho do carro aí, Vinícius. Eu não sei, não é minha Não, especialidade. é por isso mesmo. Aí, é por isso mesmo. Faz aí. Obrigado. Proteja seus ouvidos. Rodolfo Marques do Carmo. Numa semana que o LeBron James quase botou a mão na coroa, tivemos aí alguém que estava doido para botar a mão num troféu faz tempo. Fala um pouquinho aí, Doido, Rodolfo. né? 4 anos buscando isso. Dale Earnhardt Jr. É um piloto, o que a gente pode falar dele, até antes de comentar a vitória, é que é o piloto mais famoso da NASCAR, de longe, dos pilotos que correm. Talvez agora, né, com a Danica Patrick vindo para a categoria, eu diria que ela é mais famosa que ele, porque ela é famosa fora do âmbito esportivo, até fora do âmbito automobilístico, com certeza, e esportivo até. Então, muitos marmanjos aí são fãs da Danica Patrick e nunca viram uma corrida, né? Mas o fato tudo Photoshop, eu já disse. Pois é, mas o fato é que o Dale Jr., ele é o piloto mais famoso da NASCAR, ele ganha todos os anos todo tipo de escolha que existe para piloto mais famoso, quando há escolha para piloto mais conhecido, para cara da NASCAR, enfim, no final do ano a gente sempre tem as premiações da NASCAR, ele sempre leva, e aí por diante. Inclusive nas corridas onde tem uma vaga para piloto ou para escolha do público, ele sempre leva, caso ele não esteja classificado. Ou seja, é o piloto mais famoso da categoria. Ele é famoso porque o pai dele é talvez um dos pilotos mais famosos da história da NASCAR. Junto com os outros campeões, o Dale Sr. é um dos pilotos mais famosos da categoria. A gente pode aí comparar ele e dizer que ele é um Ayrton Senna aí da NASCAR, para os brasileiros entenderem melhor.
E o pai dele morreu na pista, então tem toda uma história envolvendo o Dale Jr. e tal. O fato é que ele nunca se concretizou, isso a gente falou aqui nas edições passadas sobre essa questão. Eu coloquei ele algumas vezes no top 5, porque essa é uma temporada que ele vem bem. Nunca se concretizou essa questão do Dale Jr. ser tão bom quanto o Dale Sr. Ele foi campeão da Nationwide Series, né, que é a segunda categoria da NASCAR, mas nunca conseguiu traduzir isso em vitórias na NASCAR, na Sprint Cup. Alguns anos atrás, em 2008, o Dale Jr. foi para Hendrick Motorsports, que é a equipe, talvez, ou com certeza, a equipe que mais investe, né, mais tem dinheiro na NASCAR, a toda poderosa Hendrick Motorsports. Começou bem, ele até ganhou aquele ano o Budweiser Shootout, e eu lembro bem dessa corrida, que foi aquela comoção, né? Então, que o Dale Jr. vai ser, agora sim, né? Agora ele tem carro para ganhar o título. E o que a gente viu não foi isso, então ele nunca mais ganhou uma corrida depois da corrida de 2008 em Michigan. E nesse final de semana a gente teve finalmente a vitória do Dale Jr. de novo. Eu poderia dizer que foi com toda essa história, parece até que foi uma vitória ao acaso, mas o fato é que nesse último ano, e a gente teve algumas mudanças aí feitas pela Hendrick Motorsports, eles vêm fazendo algumas mudanças. No ano passado o Tony Stewart ganhou o campeonato, houveram alguns problemas ali o Rick Hendrick, que é o dono da equipe, talvez sentiu que algumas coisas precisavam ser mudadas aí nos últimos anos, e algumas alterações foram feitas, e o Dale, em relação a chefe de equipe e tal, e o Dale Jr. ele começou a melhorar, ele já estava tendo um crescimento, e nesse ano ele está mostrando um crescimento muito bom. Então ele está muito bem na temporada, ele é o segundo colocado do campeonato, e ele está tendo uma ótima temporada. Então, o que a gente poderia falar aí, se em 4 anos ele nunca ganhou uma corrida, pode parecer ao acaso, eu diria que não, Lucas. Eu diria que, na verdade, nesse ano estavam todos esperando por esse momento. Poderia ter ganhado já antes uma corrida, então nada... E Rodolfo... E amigos ouvintes, né, Thiago e Vinícius, como o esporte é engraçado, né? A gente que acompanha o esporte, como tem histórias, como tem coincidências interessantes, né? O Rodo falou muito bem, né? O pai do Dale Jr., eu digo mais, o Rodolfo, eu digo que o pai dele foi o piloto mais querido da história. Não vou dizer maior, mas o mais querido com certeza, porque até o Richard Petty, né, que teve 6, 7 campeonatos, é de uma época que a NASCAR ainda não era totalmente transmitida pela televisão e tal. Então, em termos de carisma, de proximidade, eu acho que o Dale pai, que morreu na pista, aí o Dale Jr. ganha justamente no Dia dos Pais, né, que foi domingo, domingo passado nos Estados Unidos, e a penúltima vitória dele, que também foi em Michigan, também foi no Dia dos Pais, quer dizer, as últimas 2 vitórias dele foram no Dia dos Pais. A outra curiosidade que o Dale Jr., eu lembro, não sei se foi 2 anos atrás, na Nationwide Series, ele correu com a pintura clássica do carro do pai dele, né, da Wrangler, né, azul e amarelo, número 3 e tal. E porque aquela pintura o pessoal não usa, até em respeito e tal. E ele correu, né? E ele ganhou a corrida, lembra disso? Isso na última volta, até, né? Na última volta, todo o público de pé fazendo o número 3 com os dedos pra cima, que era o número do carro. Nossa, cara, de arrepiar, cara. Inclusive no ano passado, né? Se fosse na NBA, eles iam dizer que era a armação do David Stern. Né? Na corrida do ano passado de Daytona, que fez 1 ano da morte dele, foi lindo, né? Porque, como o Lucas acabou de comentar, a NASCAR preserva muito isso. A NASCAR é um esporte... 10 anos, o esporte americano, na verdade, é assim, né? Não só a NASCAR, mas o americano. Até não diria nem que o esporte americano, mas o americano ele é muito mais ligado aos ídolos e à história do que a gente é aqui no Brasil. Então essas pessoas são muito mais respeitadas nesses momentos, não só do esporte, mas da música. A gente vê grandes músicos que estão totalmente fora da mídia, totalmente fora das paradas, serem reverenciados por artistas do momento e o público mesmo. Mas no ano passado a gente teve 10 anos da morte dele, foi muito bonito o público, né, na terceira volta da corrida de Daytona, todo mundo ficou em pé e fez o número 3, né? E até a transmissão na hora ficou... deixaram, né, sem som, então foi, assim, arrepiante mesmo. E a NASCAR não usa, inclusive, o número, ninguém usa o número 3 e ninguém usa aquele tipo de pintura também até hoje. Isso é muito legal mesmo. Mas eu não vejo a vitória dele como acaso. Esse ano, realmente, ele tá muito bem. Segundo lugar, né, só 4 pontos atrás.
Ele tá Mas já que realmente... Rodolfo, já que estamos falando em pontuação e tal, vamos no top 5. The top 5. Bom, vamos lá então. Top 5. Em quinto lugar, inclusive, Lucas, eu coloquei a Hendrick Motorsports. E explico até porque a gente tem um espaço reduzido aqui da NASCAR, então é importante às vezes colocar essas coisas que não são pilotos, na minha opinião, no top 5. Categoria do stop, né? A categoria do stop. Equipes, pilotos e tudo mais. Mas eu quis colocar a Hendrick Motorsports só para dar essa visão aí pro público, o que é uma equipe na NASCAR. A Hendrick Motorsports, ou as equipes na NASCAR, elas são muito mais poderosas do que equipes na Fórmula 1, elas têm mais carros. Até dias atrás a gente estava falando de equipes com 5 carros, né? Então eram mega equipes. A gente tem agora equipes com 4 carros. A Hendrick Motorsports tem 4 carros, né? Tem Dale Earnhardt, temos Jimmy Johnson, temos Casey Kahne, temos Jeff Gordon. Então é uma super equipe. E essa corrida agora que a gente acabou de mencionar, a Michigan, vencida pelo Dale Jr., da Hendrick. A anterior foi vencida pelo Joey Logano, mas antes da de Pocono, a gente teve Dover, vencida pelo Jimmy Johnson. Antes, a de Charlotte, vencida pelo Casey Kahne. O All-Star Race foi vencido pelo Jimmy Johnson. O Showdown, né? O Sprint Showdown, Dale Earnhardt, Darlington, Jimmy Johnson. Ou seja, das últimas 3, 6, 7 corridas, 7 eventos, digamos, a gente teve 6 vitórias da Hendrick. Então, uma equipe que colocou no trilho aí novamente, não que fosse em algum momento tenha sido uma péssima equipe, mas por alguns momentos, alguns pilotos, Casey Kahne teve um começo complicado, temporada, por exemplo, estavam mal. Então, Hendrick Motorsports em quinto lugar. Em quarto lugar, eu coloquei Greg Biffle, tá? O Greg Biffle é o líder do campeonato. Desculpe, o Matt Kenseth, o líder do campeonato. Greg Biffle é o terceiro colocado do campeonato e foi quarto lugar nessa corrida. Uhum. Continua muito bem o Greg Biffle. Teve um momento ali que perdeu um pouco ou parecia perder a tocada um pouco. Foi o momento justamente que ele perdeu a liderança para o Matt Kenseth, mas ele está muito bem esse ano, sim. E é uma temporada talvez de provação aí para o Greg Biffle. Em terceiro colocado eu coloquei Jimmy Johnson. Jimmy Johnson vem mostrando que esse ano vem com tudo de novo. Então toda semana Jimmy Johnson está aqui no top 5. Mais uma vez foi bem. E o Jimmy Johnson é o quarto colocado, ganhou mais uma posição aí, já passou o Denny Hamlin, já tá com tudo. Ele as últimas corridas dele ganhou em Dover. Ele foi aí, tem quantos top 10 aqui? Tem 11 top 10. Então assim, Jimmy Johnson tá muito bem mesmo. Em segundo lugar aqui eu coloquei Matt Kenseth. Aí nada, porque ele não tá em primeiro, né? Não, porque eu tive que colocar o Dale Jr. em primeiro dessa vez. Eu sei, eu lembro. Tive que colocar. Mas Matt Kenseth é o líder do campeonato. Matt Kenseth tá muito bem também, tá fazendo um campeonato, tá fazendo aquele campeonato mais ou menos meio San Antonio Spurs, assim. Ninguém fala dele muito agora, principalmente nessa parte agora do campeonato. E ele tá como primeiro colocado do campeonato. Mais uma vez foi super bem. Então aí, as últimas corridas do Matt Kenseth, só para vocês terem ideia. Terceiro, décimo, terceiro e sétimo. Sim, ou seja, se ele não tá ganhando nessas últimas corridas, ele tá só fazendo o papel dele para entrar no chase, e ele já tem uma vitória, então vai entrar muito bem. Em primeiro lugar, eu tive que colocar o Dale Jr. pela vitória, por tudo que representa isso para NASCAR. Então é todo mundo parabenizando o Dale Jr. na vitória. Muito Jeff legal. Gordon falando que isso é muito importante para o esporte mesmo, ele ganhar. Então assim, e ele tem o maior número de top 10, então ele tem de 15 corridas, 12 vezes ele terminou entre os 10 colocados. Sempre lembrando, a gente tem 43 pilotos em cada corrida. Então, em 15 entradas, ele conseguir 12 vezes ficar entre os 10 primeiros é um feito e tanto pro Dale Jr. nessa temporada. E é muito legal ele comentando depois da corrida que nas últimas 15 voltas ele achava alguma coisa vai dar errado. Qual é a maneira que eu vou arrumar para não ganhar a corrida? Ele o que vai acontecer, será, né? Mas eu tenho a teoria, mas o Rodolfo, quando eu vi a pintura do carro do Dale Jr. para essa corrida há meses atrás, que era a pintura do Batman, né? Do Dark Knight Rises. Do Dark Knight, aí eu tenho uma teoria, meu amigo. Você viu que do lado do carro tinha um Batman e do outro lado tinha um Bane. Né? Rapaz, com o Bane na minha traseira, até eu ganhava a corrida, botia 2 pés no acelerador ali, malandro, entendeu? Eu acho que foi isso aí, cara. Pode ver que foi a pintura que ganhou a corrida. Imagina se ele tiver uma pintura da Marvel, o que ele vai fazer então, hein? Não sei,
Hoje teve casamento gay na Marvel aí, ó. Né? Não queria falar nada, né? É. Mas é isso aí. Esse Antes é o que alguém top fale five, do né? Lanterna Henry Verde, Motorsports, Greg Biffle, Jimmy Johnson, Matt Kenseth, Dale Jr. A temporada da NASCAR esse ano mais uma vez, assim como no ano passado, tá muito legal, assim. Tá tão legal que a gente tá vendo ali que o Jeff Gordon, que fez até uma boa corrida, eu até queria comentar sobre isso, mas o Jeff Gordon é o 20º agora, então ele começa a entrar já na posição em que ele fica possibilitado a ganhar uma vaga ao Wild Card. Então, temos 2 vagas de Wild Card para o Chase, e você tem que estar entre os 20 para participar dessa possibilidade de entrar no Wild Card. Ele é o 20º agora, só que ele não tem nenhuma vitória, então ele não entraria. O fato é que o Wild Card hoje seria o 12º e o 13º colocado, porque a gente tem o 12º, o 13º, o 15º e o 16º com pelo menos uma vitória. A gente tem 4 pilotos fora do top 10 com vitórias. Incrível. É isso aí. E fica o convite também, a gente sempre fala, né? Se você não gosta de circuito oval, nesse final de semana, verdade. A corrida é em Sonoma, às 4 horas da tarde, circuito misto. E aí no circuito misto, o grande favorito, Marcos Ambrose, né? Que correu muito na V8 australiana, figura muito carismática, muito querida. Pode pintar o Montoya, sempre pode beliscar alguma Montoya, coisa. justamente, Ou temos também bons pilotos aí de circuito misto na NASCAR, né? Que é Skane, o próprio Jimmy Johnson. Claro. O Kyle Busch, né? Kyle Busch vai bem. Então, ó, ver aqueles carrões pesadérrimos descendo ali as ladeiras de Sonoma, cara, vale a pena, é sempre a corrida de excelente qualidade. A pista é muito qualidade. bonita, pra quem não conhece a pista também, vale a pena até quem tiver um Xbox, alguma coisa, jogar o jogo da NASCAR e tal, ou o Luquita que gosta mais do PC, né, do NASCAR 1975 lá, que ele joga no PC. Por aí. Também vale a pena. Mas eu jogo iRacing também, viu? Vale a pena conferir. As próximas corridas são bem interessantes, inclusive Kentucky, que entrou no ano passado, e vários problemas de infraestrutura, inclusive lá no ano passado. Mas parece que esse ano Daytona vai ter logo depois. Viu? Pois é. Daytona, Loudon, que eu gosto muito, muita gente não gosta da corrida de New Hampshire, eu acho bacana. E Indianápolis, que é sempre Indianápolis. Então, o templo. São bacanas, Isso aí. Bom, na semana que vem, então, os comentários da corrida aí de Sonoma. Fica o convite, então, domingo, 4 horas da tarde, horário de Brasília, a corrida de Sonoma, então, da NASCAR. Amigos, chegamos ao final de mais um Esportes of America. Vamos às considerações finais. Eu, como eu disse, falei demais. Eu pensei até carreira solo. Acho que vou lançar 2 edições do podcast, comigo falando e... Tem crédito, né? Bom, vamos lá então. Vinícius Veiga, suas considerações finais. Foi um grande prazer participar novamente desse podcast. E muito legal discutir sobre esportes americanos com vocês. E só uma última nota aqui. O Orlando Magic acertou com o seu novo general manager. Ele se chama Rob Hennigan. Ele tem apenas 30 anos de idade. Já trabalhou no San Antonio Spurs e também no Oklahoma City Thunder. Então, ele tem um currículo muito bom e que pela primeira vez vem trabalhar como general manager na liga. Isso aí. Rodolfo. Bom, eu só tenho a agradecer também pela sua volta aí, né, Luquita, pelo nosso trabalho aí cada vez mais bacana de gravar e conversar sobre isso. E para os ouvintes, queria sempre lembrar que, né, as coisas começam a mudar aqui no Sports of America, né? Agora teremos mais espaço cada vez mais para o beisebol também, a temporada da NBA vai acabar. A gente, claro, né, vamos sempre comentar quando tiver uma notícia ou outra, mas vamos dar mais espaço para o beisebol. Daqui a pouco a gente já começa a falar um pouquinho mais de NFL. E vem aí também, Rodolfo, desculpa te interromper, o college football. Vamos falar de futebol universitário então, também. Seria muito interessante se a gente pudesse falar também do futebol americano universitário, até porque tem bastante gente que, pelo menos as pessoas que eu tenho contato, eu sei que tem bastante gente que gosta, né? Tá gostando do futebol americano, mas ainda não entende muito do futebol americano universitário. Esperamos até que a ESPN consiga dar mais espaço cada vez mais pro college football, e eu acredito que sim, porque o esporte está crescendo bastante no país. Fica a dica também, né? A ESPN HD transmite bastante, né, no college football. Exato. E vale a pena para quem não conhece, conhecer, claro, né? E vem aí também as Olimpíadas, né? Então vamos falar também de curling, vamos falar tiro, né? É importante, tiro, vamos falar, claro. Inclusive, para quem é fã mesmo de esporte, aí, como eu, e gosta de acompanhar qualquer tranqueira que tá passando de esporte, aí teve o US Open de golfe, né? Foi bem interessante aí. Também a Maria Sharapova ganhou. Engraçado, o Tiger Woods não achou muito interessante, viu? Não achou, né? Não achou.
E a Sharapova ganhou o Grand Slam de novo, finalmente. Ela é muito boa, né? Ela é muito boa. Ela é. Vestido preto, inclusive, igual tava nesse Grand Slam aí, ela fica atrativa visualmente. Mas fica aí a dica aí, pessoal. A dica minha da semana que eu sempre dou aí, ouçam mais Thalia. Essa semana eu tive o prazer de ouvir novamente Thalia. E é sex symbol como já não se fazem mais sex symbols. O Rodolfo sempre com a sua dica latina. Tiago Simões, Miami, assim, né? Tiago Simões, por favor, uma dose de sensatez no final do nosso podcast, por favor. Queria agradecer a todos aí pela presença. Hoje eu estava um pouco afastado aqui, que eu estava... Tá afastado mesmo. Tá afastado, o áudio tá afastado aí. Eu estava procurando um link aqui para poder ver perdi o microfone. Encontrar aqui a premiação. Inclusive, a gente já teve um premiado, que foi o nosso querido Eric Carson, que recebeu o troféu Norris como melhor defensor da liga. Eu queria agradecer a todos aí por terem nos escutado, por terem nos aguentado. Até porque a gente aguentou o Luquita hoje, né? Caraca! Mas ele merece, né, velho? Tá trabalhando demais, né? Tem que aguentar muito aluno. Tem que descontrair um pouco, né? É isso aí. Semana que vem a gente volta para falar sobre esse draft aí, que vai ser importantíssimo. E sexta-feira eu vou estar tweetando enlouquecidamente sobre o draft. O Thiago Simões fludando a sua timeline com o draft do rock. É isso aí. Bom, amigos, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Agradecer aos ouvintes. Espero que tenham gostado. Eu sou o Lucas Andrade, como sempre. Assistam bastante esporte. A gente se encontra na semana que vem com finais da NBA, com o draft do hockey, com mais beisebol, com mais NASCAR, com muito esporte. E com o draft da NBA também. Mas aí o draft é na própria quarta, né? A gente vai pegar os rumores aí, né? Ver se tem alguma novidade e tal. Mas semana que vem a gente tá de volta e não esqueçam, abraços esportivos.